Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa Casa de Oração, Centro Espírita Vicente de Paulo, de Bauru. E hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui o nosso amigo, nosso querido Edgar Miguel, que vai bater um papo com a gente aqui, para a gente fazer alguma reflexão sobre a vida, sobre temas muito interessantes que o Edgar gosta de conversar. O Edgar é um grande sábio, é um grande estudioso da doutrina e das perspectivas da vida. Boa noite, Edgar, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo, boa noite a todos aqui que estão conosco. Obrigado pela generosidade do seu olhar, do seu coração, mas sabedoria ainda está lá. Estou olhando para ela, vamos ver se eu chego. Certamente chegaremos lá, né? E eu agradeço muito o convite da casa, uma casa muito querida a mim, né? Então, é muito bom estar aqui com todos vocês. Muito bom. Tem alguém falando aqui que está sem som? Está sem som? Alguém pode me dar um retorno aí? Porque aqui para a gente está tudo ok. Sim. Bom, então eu vou fazer a prece inicial aqui e aí a gente começa a nossa conversa, né? Então vamos levar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, o nosso amigo, nosso irmão maior, que sempre nos ampara e nos protege, rogando as suas bênçãos para todos nós, nossos entes queridos, nossos familiares, esse momento grave que a humanidade atravessa, de profundas reflexões, de recolhimento, para que possamos olhar para a nossa essência. Agradecemos ao Mestre pela bênção da vida, pela oportunidade de trilharmos essa trajetória numa época de grandes luzes em nosso caminho, pela doutrina que consola e esclarece as nossas vidas. E, acima de tudo, rogamos, Senhor, que esteja conosco, não somente na noite de hoje, mas em todos os dias das nossas vidas. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem. Então, o pessoal já deu um retorno aqui, falando que o som está ok, então não há nenhum problema. Sim. Então, na noite de hoje, deixa eu fazer uma pequena introdução aqui. O Edgar, ele não tem tema, geralmente, a gente estava conversando aqui antes, e isso é muito interessante, é sensacional, porque uma pessoa que consegue falar com o coração e perceber o ambiente psíquico, aquilo que talvez seja importante de falar, é muito interessante. Então, hoje nós vamos ter uma conversa nesse sentido aqui, mas eu vou provocar o Edgar brevemente, para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito da vida e de alguns temas interessantes, né? E quando eu conversava com o Edgar sobre isso, eu perguntei para ele qual seria o tema, né? E ele me disse que tem dificuldade de colocar o tema e tal, tudo mais. E aí eu fiz uma provocação para ele no que ele me escreveu. Eu disse, bom, eu vou começar a nossa conversa, então, com uma frase sua. E o Edgar me disse assim, e ele escreveu, tá? Que o Cristo e a doutrina espírita têm todos os meios de eliminar muito sofrimento. Quase todos. Parece que eu ouvi o Edgar falando isso. Quase todos. Talvez, né? Mas na não lucidez, prosseguimos sem mudança. E eu achei muito interessante isso que o Edgar colocou, na não lucidez, isso me chamou a atenção, e aí talvez para a gente começar a nossa conversa aqui, a minha proposta, Edgar, para a gente começar, essa não lucidez de todos nós, né, Edgar, ela resulta da nossa falta de religião ou de religiosidade? O que você acha que a gente pode começar a conversar sobre esse assunto, porque, já que somos espíritas, estamos numa live espírita, né? Então, o que nos move, provavelmente, é esse sentido de religião ou de religiosidade, que talvez algumas pessoas não saibam a diferença, né? Sim, sim. Ótimo contexto, Paulo. Paulo, entre as duas colocações, religião ou religiosidade, evidentemente, com certeza, eu fico com a questão da religiosidade, que é algo sempre particular de cada um, né? Eu gosto de pensar que todos nós precisamos desenvolver na vida 3 tipos de relacionamentos diferentes. O relacionamento com o outro, tão
bem colocado no Evangelho, o relacionamento consigo mesmo e o relacionamento com o Pai. Eu considero os três, aliás, não há outros, né? Absolutamente importantes, né? Já que toda a nossa vida é uma vida de relacionamentos. E quando a gente fala de religiosidade, a gente está falando exatamente do relacionamento com o Pai, mas também consigo mesmo. Então, a religiosidade, que é algo complexo de explicar, porque eu considero que ela é uma experiência particular. Ela é como se cada um de nós tivéssemos um caminho a trilhar na direção da espiritualidade, desculpa, da religiosidade, que envolve o relacionamento com o Pai, de quem ele é na sua vida, não que ele é no mundo, no universo, mas quem ele é para você, na sua relação com ele, essa relação única e particular. Essa palavra é muito importante aqui. Particular. Então, é um relacionamento tão intenso, deveria ser mais intenso que qualquer outro, talvez. Um relacionamento que contém todos os elementos que um relacionamento tem que ter. Relacionamento pressupõe ligação, pressupõe envolvimento, né? Que, claro que para isso é preciso muito mais do que as preces das quais nós estamos, às vezes, e aí generalizando, normalmente acostumados, né? Então, a religiosidade é esse sentimento, vamos chamar assim, aonde dentro do qual eu consiga me aproximar do entendimento de quem eu sou e do que é o Pai na minha vida. Não no universo, eu insisto. Porque quando eu falo do Deus do universo, do Deus que criou tudo, parece que eu estou distante. Não. Nós estamos falando da relação criador-criatura. Daquele que me criou. Que te criou. Né? Então, eu ficaria por conta... Você chamou tudo isso por conta da lucidez, né? Da não lucidez, né? Da não lucidez. Mas, Paulo, se eu puder colocar aquilo que eu considero mais ainda importante, que a religiosidade, eu apelo para o que Emmanuel disse na introdução do Nosso Lar, quando ele diz que nós precisamos de espiritualidade. Né? E espiritualidade, para nós espíritas, em especial, e ele fala sempre para nós, né, também, está longe de estar relacionado a apenas estarmos desencarnados, sem dúvida. Mas entendermos o que é sermos um ser espiritual, vivendo uma experiência material, né? Essa questão, no meu entendimento, é algo que ainda precisa ser entendida por cada um de nós. De novo, uma experiência particular. Então, essa lucidez... Olha, eu chego a dizer que os mortos somos nós. Entende? Porque, assim, me parece tão brutal a nossa não lucidez, não só por uma questão de evolução, mas por uma questão da nossa condição de encarnado mesmo, né? Que o corpo, você sabe, ele é uma lama em volta de uma lâmpada, né? Que impede que as nossas potencialidades transpareçam, e isso é muito útil, evidentemente, não é uma reclamação ao Pai, né, Paulo? Né? É muito necessário, mas a lâmpada precisa saber quem ela é. Ela precisa entender que luz que ela é capaz de produzir, independente do que ela está conseguindo exteriorizar. Né? Então, essa não lucidez depende do nosso esforço, como tudo. Né? E o mais grave, Paulo, é não percebermos a nossa não lucidez. Isso me faz lembrar um
uma citação bíblica, né? Desperta, ó tu que dormes, né? Que nos chama atenção para isso, né, Edgar? E eu sempre penso, e eu gostaria de ouvir você sobre isso também, que talvez nós, ao longo das nossas reencarnações e vivências, ficamos muito presos ao ritual religioso, né? Então, quando Jesus vem lá dizer que chamar os fariseus de hipócritas, justamente pela atitude deles, né, dizendo que eles são muito preocupados com o exterior do copo e do talher, né, que não é o lavar as mãos que é o mais importante. Claro que não estava em tempos de pandemia, Jesus seria apedrejado, seria cancelado, obviamente, né, por conta disso, mas tem que separar a letra da essência, né? Então, chamava atenção para isso, né? Desde aquela época que ficávamos, e quando eu digo ficávamos, porque provavelmente estávamos por lá, claro, claro. Né? De ficar muito preso à exterioridade da religião. E aí a gente fica no campo da religião e não aprofunda o sentido existencial da vida, que daqui a pouco nós vamos chegar lá nesse contexto, acho que tudo caminha a nossa conversa para algo desse tipo, né? Da não lucidez, desse despertar, e perceber o que a gente está fazendo aqui, né? Então, isso me chama atenção, porque Jesus já vinha chamando a nossa atenção para esse contexto de não ficarmos presos aos rituais, à exterioridade da religião, né? Isso me faz pensar que as religiões ao longo dos séculos ficaram muito presas nisso, né? Então, por exemplo, sem qualquer crítica aqui da minha parte, qualquer religião, né? Mas o católico lá tem o ritual dele, o evangélico tem o ritual dele, os nossos irmãos lá do sincretismo também tem os rituais, e o espírito também tem o seu ritual, né? Ainda bem que você lembrou deles. Sim, porque é o nosso objeto de interesse. E aí me chama a atenção isso, né? Porque talvez nós estejamos muito presos ainda às exterioridades, como aquela época, sem perceber, assim, aquilo que você falou agora há pouco, que a religião, ela deve fomentar a busca da religiosidade e da espiritualidade, e talvez no sentido filosófico estejam muito próximas, né? Porque essa coisa que você colocou muito bem, da identificação com a minha essência, da percepção do semelhante e da divindade, que é o sublime da religião. Mas se nós ficamos muito presos a exterioridades, né? Por exemplo, o espírita, que acha que assistir muita live já vai galgar um lugar nas colônias, ou que fazer muita live, ou que dar muitas palestras, muitos passos, ou tomar muitos passos, ou beber muita água purificada. Enfim, participar de reunião mediúnica, que parece uma coisa assim, né? Todo mundo quer saber o que acontece. Fundamental, parece que é, né? Pois é, né? Mas sem penetrar o sentido verdadeiro de tudo isso, né? Por que estamos lá? Né? Onde isso nos toca? Onde isso nos move? Né? Como disse Kardec, a religião efetivamente só é boa se consegue transformar o ser humano em alguém melhor. A pergunta que a gente fica nesse sentido é assim, né? Será que a minha religião realmente está conseguindo efetuar alguma religiosidade em mim, me alavancar para esse sentido de espiritualidade, principalmente no momento complicado que vivemos, né, Edgar? Sim. Pode falar algo a respeito sobre isso? Realmente, aqui eu queria fazer uma observação, né, que eu acho que é importante. Às vezes a gente fala isso e o pessoal acha que a gente está falando mal da doutrina espírita. Não é isso, nem de uma religião. Mas tem gente que fala mal da doutrina espírita, que é espírita, né? Fala, os espíritas são os piores, não sei o quê. Gente, não é assim. Não é assim. Né? Graças a Deus que nós temos uma religião que esclarece a nossa mente, que consola as nossas vidas, né? A reflexão que estamos fazendo é no sentido de que talvez estejamos presos ainda a exterioridades que efetivamente não resultem em mudanças, em transformações profundas dentro de nós, né? O que você acha? Olha, eu concordo plenamente com você, e eu acho que você vai ser mais gentil do que eu, né? Porque eu acho que nós, espíritas, somos uma grande família, né? Ninguém pode falar mal da nossa família, que a gente fica bravo, mas a gente pode falar mal da nossa família, né? E eu tô brincando, não é questão de falar mal, mas eu acho que, como você bem disse, Kardec nos ensina a sermos críticos. E nós precisamos sermos críticos conosco. Críticos não no sentido de julgar, mas de entender lucidamente, o quanto possível, o que está acontecendo.
certo isso? Então, eu gosto muito, Paulo, de pegar referências dispersas para verificar se... para reforçar ou não aquilo que eu estou pensando. Porque, o que eu penso? Se o foco da verdade é único, que é o Pai, ele se expande em todas as áreas, ele aparece em todas as situações, não importa qual é o tipo de palavra que ela é colocada. Então, você fez uma fantástica referência, que há muito tempo eu não ouvia, do Evangelho. Eu gosto muito de lembrar, que mais me vem à mente, eu vim trazer vida. Mas o Pai estava falando para quem estava vivo. Jesus estava falando para quem estava vivo. Né? Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer isso que você mais claramente colocou: despertem. Porque muitas vezes a gente só sobrevive, repete hábitos ou antigos vícios. E eu acho que, e aí linkando, eu acho que nós espíritas precisamos entender a nossa trajetória. E eu queria saber também a sua opinião sobre o que eu vou dizer. A maioria dos ocidentais, que viveu no Ocidente nos últimos 2000 anos, foi obrigatoriamente católico. Tá certo? Sim. Ou protestante, obrigatoriamente. Durante dezenas de encarnações. Se nós pegarmos o nível de automatização, o nível de hábito que a gente adquire numa única existência de 80 anos, imagina em 20 existências de 80 anos. O quanto esse hábito se torna interiorizado dentro de nós. Então, eu tenho a impressão que nós, espíritas, que até ontem fomos católicos, e eu posso dizer que foi bem ontem mesmo, que eu fiz primeira comunhão, eu me tornei espírita aos 18 anos, eu fui coroinha da Igreja Católica, com muita honra. Né? A impressão que eu tenho é que, para a maioria de nós, e eu insisto, isso não é uma crítica, é só uma observação, a missa foi substituída pela palestra, o confessionário foi substituído pelo atendimento fraterno, o passe, a hóstia foi substituída pelo passe. E a gente pensa que só porque a gente foi na palestra uma vez por semana, a nossa obrigação com o Pai está cumprida. Não é que a gente... Minto, eu falei errado. Nós não pensamos isso. Automaticamente, dentro de nós, parece que é assim. Por quê? Porque faz 2000 anos que eu ajo dessa forma. Então, para desconstruir isso e criar de outra forma, é preciso uma elaboração, um esforço que exige uma consciência sobre a questão. Né? Então, eu gosto muito quando o budismo fala que a gente vive no Maya, na ilusão, né? Onde a gente acredita que o cenário que a gente está vivendo, incluído, ele é real. Mas esse cenário, gente, é tudo de papelão. Entendeu? O nosso corpo é um cenário. O nosso corpo nos habilita a viver um cenário que, evidentemente, eu não estou dizendo que ele é falso, mas estou dizendo que ele é temporário, porque ele não é substancialmente real, porque tudo que é real é permanente. Nós somos reais. O Pai é real. Nós não a passaremos, tá certo? Mas a matéria passará, a existência temporária passará, né? O egoísmo passará dentro de nós. Né? Então, estar lúcido me permite fazer uma outra referência, ver a vida como o Pequeno Príncipe nos ensina, quando ele diz que o essencial é invisível aos olhos. Essa frase não é para criança. Agora, estamos nós querendo, entendendo que o que eu estou vendo de primeira vista não é o essencial, não é, portanto, o real. Então, é nesse aspecto. Eu queria saber o que você acha dessas referências, inclusive fora da doutrina que eu uso. Claro, não, acho muito boas. Eu acho que essa comparação que você fez da doutrina espírita com a Igreja Católica é perfeita. E é exatamente isso, porque o ser humano ainda precisa do ritual. Ele precisa da simbologia. O Jung já dizia isso, né? Os sonhos que nós temos, que ele relaciona ao inconsciente, são cheios de símbolos. Exato. Então, a gente fala da simbologia,
E essa colocação realmente, ela é muito oportuna, porque ontem eu conversava com uma pessoa exatamente sobre isso, sobre essa dificuldade de quebrar os padrões que nós temos inconsciente, arraigados, muito fortes na gente. E a pessoa até gostou do exemplo que eu dei, e talvez, se for ruim o exemplo, você dá um melhor, por favor. Fiquei curioso. Eu comentei com ela, disse assim, imagina o seguinte, você sai do seu trabalho todo dia, pega o seu carro, pega a rua XY, chega na sua casa, ao contrário, você sai da sua casa, pega a rua XY, desce ali, vira esquerda, chega no seu trabalho. Você faz isso por 20 anos. Um dia você muda para um condomínio melhor. E aí o que você faz quando você sai do seu trabalho? Você pega a rua XYZ e vai para o seu endereço antigo. E vai. Porque está no automático. Exato. Aí você faz isso uma vez, talvez duas, não sei, né? Mas você faz, né? E isso a gente faz na vida quando tenta mudar um padrão. Agora, imagina, como você bem colocou, esse padrão ao longo de muitas vidas, né? Muitas existências, e aqui vale a colocação de que a doutrina espírita tem 163 anos exatos em 2020, 1857 para 2020, são 163 anos. Se você for um espírito muito dedicado, talvez essa seja a sua terceira encarnação, segunda ou terceira, como espírita. É verdade. É pouco. Talvez essa seja a nossa primeira encarnação como espíritas, muito provavelmente. Então, existe a dificuldade realmente de quebrar os padrões, mas é importante que a gente esteja atento para isso, né, Edgar? Eu acho que quando você fala dessa não lucidez, eu acho que é muito interessante porque você chama atenção para isso, né? O que estamos fazendo dentro dessa religião, o porquê estamos nela, né? E nesse sentido, já puxo mais outra reflexão, né? O porquê estamos nessa encarnação, e já vou puxar o assunto que eu acho que é extremamente pertinente, né? Qual é o objetivo de estarmos encarnados? Qual é o objetivo da nossa vida? E vou puxar para um tema que você gosta bastante, que eu sei disso, né? Que a gente já conversou, que é o sentido existencial do Viktor Frankl, né? Sim. Ele nos fala, né, em busca do sentido existencial. Então, esse sentido existencial, a compreensão disso proporciona a gente sair dessa não lucidez? Eu acho que, sem dúvida. Quer dizer, aqui o que eu estou aqui refletindo é se eu preciso primeiro sair, eu preciso acordar para descobrir o sentido. A impressão que eu tenho, depois eu queria saber também a sua opinião. Uhum. Esse acordar, vamos explorar um pouquinho mais esse adormecer e esse acordar? Uhum. Eu não considero esse nosso entorpecimento não é uma coisa proposital. Me parece que faz parte do nosso caminhar, né? Se a gente for lembrar Leon Denis, a gente lembra? O ser dorme na pedra, agita-se no vegetal por conta do vento, corre no animal e acorda no homem. Tá certo isso? Sim, tá certo. Então, olha só de novo o tema voltando. Acorda no homem. Agora, nós vivemos bilhões de anos anestesiados, inconscientes no animal. É óbvio que a gente não consegue acordar de repente. Tome uma anestesia de 6 horas e veja se você consegue acordar e ficar de pé. Não consegue. Todo o nosso ser está impregnado desse entorpecimento. E eu entendo que nós estamos nessa situação. Faz 40 mil anos que a gente, talvez 200 mil anos que a gente começou a pensar, foi ontem. Ontem, de manhã. Então, é normal. Me parece, eu não estou justificando, eu estou explicando, é normal. Agora, nós já temos condições e estímulos suficientes para acordar. A grande pergunta é se a gente quer. Porque o adormecer, o estar adormecido, é muito cômodo, né? Veja só o fato da maioria das pessoas ter saudade da infância.
Eu fico prestando atenção. As pessoas, na infância eu era feliz. Por que que ela acha isso? Porque ela era irresponsável. Sim. É por isso. Por isso. Porque ninguém pode dizer que uma criança é tão feliz quanto o adulto feliz. Sim. Não dá para dizer. Não. Ela tem uma inocência, ela tem uma inconsciência, né, que o pessoal acha, é melhor ser ignorante mesmo. Isso tudo, no meu entendimento, é um receio do amadurecimento. Né? Um receio, a síndrome de Peter Pan, como a psicologia diz, onde eu não quero crescer, porque o crescer traz, de fato, a angústia da escolha, a angústia de ter que viver as consequências. Mas todo mundo se esquece nessa hora de lembrar que existem consequências chamadas felicidade. Existem consequências chamadas êxtase, completude, plenitude também são consequências do nosso esforço, que a criança não tem. Exato. Não tem. Então, essa vontade de voltar a viver a infância é muito cômoda. O pai não vai se contentar em nos deixar viver a nossa felicidadezinha, porque ela é quase insignificante, perto da que nos espera. O pai, como todo pai e toda mãe, quer muito para os filhos. E por sermos imensamente amados, ele quer muito para nós. E ele não vai, eu falo que a vida não deixa a gente em paz. Né? Parou, ela puxa você, ela tira o seu chão para ver se você anda. Para quê? Para que a gente desperte, né, Paulo? E sim, despertar, Paulo, aí voltando a sua, terminando o que você colocou, quando a gente entender o que é a vida com V maiúsculo, não é esta existência. Essa existência é um detalhe, né? É um dia, um segundo nessa vida. Quando eu entender que a vida pretende me ensinar a brilhar, nos ensinar a desenvolver a plenitude das nossas capacidades, que é brilhar, sois luzes, brilhe a vossa luz. É claro que brilhar é também um símbolo, né? Aí no caso, claro, mas representa a gente estar pleno. A gente nem sabe o que é isso, né? Não sabemos mesmo, não dá para explicar essa a vida. Por isso, assim, eu já ouvi pessoas falando assim, não, mas eu não quero ser melhor. A religião é para tornar alguém melhor, mas eu não quero ser melhor. E às vezes eu acho que eu concordo com a pessoa, sabe? E eu acho que cala mais ao coração quando a gente fala que as religiões existem e a vida existe para que nos tornem pessoas mais felizes de verdade. Ou tornem pessoas felizes de verdade. Entre ser melhor e feliz, eu gosto de ser feliz. Tá certo? É a mesma coisa, nós sabemos. Né? Não dá para ser feliz sem ser melhor. Né? Então, a gente precisa entender o que a vida está fazendo. Porque senão a gente briga com ela, se revolta. Você não acha? Perfeito. Eu gosto de uma colocação da Joana, e sempre tenho repetido nas minhas palestras, Edgar, que é o seguinte, ela diz assim, antes da gente querer atingir a perfeição ou a santidade, procuremos primeiro nos humanizar. Fantástico. Exato. Ela vai na contramão de algumas questões, né? Exato. E é exatamente o que você está falando aqui agora, né? Por exemplo, quem nunca teve problema com o perdão? E aí a gente vive aquela ditadura de ser espírita, que tem que perdoar imediatamente. Mas você é espírita e precisa perdoar? Mas você está magoado? Uai, eu sou gente? Eu não sou gente? E aí a Joana vai, na contramão, como você muito bem colocou, dizer exatamente isso, né? Reconhecer que eu esteja magoado é terapêutico. Porque senão você introjeta aquela raiva
E aqui eu queria fazer uma colocação que eu gosto muito dela, e saber sua opinião também nesse sentido, né? Que talvez vá ao encontro do que a gente está falando desde o início, da religiosidade. Então ela diz assim, praticar a religião é tentar querer ser melhor e perfeito sem introjetar o processo, sem compreender o chamado dessa humanização que vem antes. Então, quando alguém me magoa, sinta-se magoado, qual o problema disso? Nenhum. Está chamando a nossa atenção para mostrar o nível de evolução no qual ainda nos encontramos. Olha, o meu nível de evolução é esse, eu sinto raiva, eu fico triste, não gostei da que a pessoa falou. Reconheça e humanize-se, e aí isso é terapêutico, mas aí coloca ela uma coisa muito bonitinha, que eu acho que, como você é o expert no perdão, vamos falar assim, nós sabemos muito sobre o perdão em teoria, né? Sim. Ela vem dizer isso, né, que eu acho muito interessante. Ela diz assim, a gente não precisa ficar contra a pessoa, mas devemos nos posicionar contra o que ela fez. O que ela fez está errado, mas nunca contra ela, que é exatamente o que Jesus fez com a adúltera. Olha, vai, não peques mais, ou seja, ele está ali redigindo o processo de reeducação, dizendo, olha, eu não estou contra você, porque você é humana, e você errou e vai errar. Sim. O que você fez não está certo. Vai, não peques mais, ou seja, tenta corrigir, tenta acertar na próxima. E ela entendeu. E isso é se humanizar, né? Então, nós espíritos vivemos muito essa ditadura do perfeccionismo, não nem perfeccionismo, que é uma coisa egóica, mas da perfeição, que ela chama de ansiedade de consciência. Nós queremos ser perfeitos amanhã, no final dessa vida, Edgar, né? E a Joana dá um tapa com luva de sutil na nossa cara, dizendo o seguinte, olha, essas avaliações são feitas a cada 10 encarnações do nosso transformar moral por dentro, na essência, verdadeiramente. E ela nos diz essa coisa muito bonita, que nós não vamos chegar lá se a gente não se humanizar, se a gente vestir essas máscaras e ficar na periferia da religião. Daí eu acho que vai ao encontro do que você disse, da religiosidade, né? Que também entendo que é essa coisa de entender, você falou muito bem isso, né? De qual é o sentido existencial. E aqui eu queria falar uma coisinha, e aí você depois comenta, vê o que você acha nesse contexto da Joana, que eu acho sensacional, quando ela vai nos dizer assim, que o nosso papel no mundo é interessante, porque hoje a gente vive muito identificado, né, uma identificação egóica, né? Ou seja, aquilo que você comentou muito, muito bem há pouco, dizendo que nós esquecemos que somos espíritos vivendo essa experiência material, né, e acabamos nos identificando demais com quem estamos e não com quem somos. Acho que isso é uma primeira coisa importante para a gente pensar, né? Nós não somos isso aqui. Eu não sou o Paulo. O Edgar não é Edgar, ele está Edgar. E isso eu gosto bastante que você colocou, né, Edgar, que é uma historinha realmente. Eu acho isso muito bonito, fascinante. A gente ganhou um nome, ganhou um corpo, ganhou uma família. Ele está vivendo uma historinha que tem começo, meio e vai ter um fim daqui a pouco. Paulo, deixa eu te interromper. Você já percebeu que Jesus, quando ele encontrava alguém, ele falava uma coisa para a pessoa que eu nunca vi alguém falar. Ele falava assim, como que te chamam? Me chamam Paulo. Ok, Paulo. Jesus não dá ponto sem nó, não podemos esquecer disso, né? Claro. Ele sabia o nome da pessoa. Por que ele disse como te chamam? Porque você não é o Paulo. Estão te chamando de Paulo hoje. Hoje Sim. Você se chama Paulo. Mas eu conheço quem você é. Então tem tudo a ver, por isso que eu quis te interromper nesse instante, tem tudo a ver com o que você disse. Nós estamos, Paulo, estamos, Edgar. Jesus sabe quem somos nós. E aí ele insinuou já isso, quando ele diz, te chamam como hoje? Exato. Desculpa, eu não podia perder essa deixa. Perfeito, né? Sabe que outro dia eu estava assistindo um programa e o apresentador, ele começou assim, olá, eu estou fulano. Eu já gostei na hora dele. Eu já gostei na hora, eu falei, esse aí sabe o que está falando, porque realmente eu não sou, né? Eu estou. E isso é muito interessante. Então, realmente essa historinha que nós vivemos é para
atingir um objetivo, né? Então, a vida material, né, Edgar, ela é meio, ela não é fim. Então, quando a gente, né? Isso é muito importante, Paulo. Muito importante, ela é meio. Continua. Então, quando a gente se identifica demais com quem estamos, a gente acaba gerando um problema para a gente, né? Porque aí a gente perde o foco ali de qual é o objetivo. E o objetivo da vida para qual ainda nós nos despertamos, e talvez não saibamos ainda, mas aqui eu queria provocar um pouquinho, porque a Joana de Ângeles, ela diz assim, que o objetivo maior de todos nós, nessa existência, é para que a gente aprenda a amar. A gente aprenda a amar. E aí vem toda essa história, assim, né? Dá espaço para o perdão. Joga fora esse livro. Aprenda a amar. Como ser paciente? Aprenda a amar. Tudo bem que são virtudes, a gente pode trabalhar ali, mas ela dá essa dica muito interessante da gente buscar o amor. E é óbvio que buscando essa virtude maior, a gente vai desenvolvendo outras virtudes. Então, ela diz que essa identificação egóica faz com que nós nos distanciemos da nossa essência espiritual, que é o nosso Cristo interno. O Jung chama de self, não importa, nós chamamos de espírito, né? Okay. E aí, então, esse distanciamento de quem estamos, de quem nós somos, o Jung chamou de eixo ego-self, né? E quanto mais nós nos identificamos com a periferia, olha que interessante, né? Quanto mais estamos identificados com o ego, que é quem estamos, né? Mais nós nos identificamos com o coletivo, né? Com o coletivo, com essa coisa da onda, do momento, que não pensa na impermanência, que está muito preocupada com a rede social, com o número de likes, com a roupa da moda, com o celular que saiu, com isso e aquilo. E aí eu queria chegar num ponto interessante, ligar, que nós passamos a adotar posturas como coletivo, e isso aumenta essa distância entre a periferia e a essência, vou chamar assim, né? Sim. E isso cria um vazio, né? Porque, e aí, existe essa distância. Exatamente. E aí esse vazio é interessante, porque aí o ego, quem estamos, tenta preencher esse vazio com o quê? Com coisas, né? Que são as compulsões que nós desenvolvemos. Sexo, drogas, comida, like, jogos de azar e tudo mais, porque nos falta essa percepção de que estamos distanciados da nossa essência, né? Estamos no sentido filosófico, distantes, entre aspas, da casa do Pai, né? Uhum. Mas não distanciados de Deus. Eu acho engraçado que quando alguém vai falar de Deus, a pessoa olha para cima e fala, tá em cima? Não tá do lado, embaixo? Tá em tudo, né? Mas sei lá, é um hábito, né, que nós temos. Então, talvez isso fomente um pouco a nossa conversa aqui nesse sentido, né, de que existe realmente esse vazio dentro de todos nós, né? E talvez isso seja a causa da ansiedade, da depressão, do pânico, enfim, do nosso adoecimento geral, né, Edgar, como espíritos, né, porque aí podemos, obviamente, falar disso em outro momento, porque o assunto é imenso, das doenças, né, e tudo mais que passamos no corpo físico, mas no sentido psíquico, realmente, de percepção da vida, já que a gente está tocando esse assunto da não lucidez, né, e aí parece uma coisa muito interessante, porque a gente sempre tenta preencher esse vazio de fora para dentro, com coisas, com pessoas, com atitudes, muitas vezes, né, de eu preciso ter um Instagram bombando, ou um Facebook bombando, ou algo do tipo, enfim. E aí aquela metáfora, que eu também gosto de falar bastante, que é a sede que a gente tenta matar com a água salgada. Inútil. Inútil, exato. E aumenta. E aumenta, né, a gente toma. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque eu sei que você domina muito esses assuntos e passeia muito bem por essas reflexões, né? Para que a gente possa, talvez, não sei, com muita pretensão, chegar ao final da nossa conversa aqui, tem gente perguntando, né? Qual é o sentido existencial, como é que nós chegamos lá, né? O que você poderia comentar a respeito disso, Edgar? Olha, o próprio Viktor Frankl falava, né, que o vazio existencial estava aumentando e ele vai continuar aumentando. E hoje a gente pode dizer a mesma coisa, que ele continuará aumentando.
né? Parece que nós precisamos desse incômodo brutal, para que a gente desperte, né? Por isso que eu gosto de falar que eu adoro o fundo do poço. O fundo do poço é um lugar fascinante, né? Porque é o ponto de inflexão, é o ponto de mudança da sua vida. Mudança de verdade, não aquela mudancinha, né? Não, eu vou mudar de religião, agora eu vou ser uma pessoa melhor. Não vai. Só por causa disso, não vai, né? Porque é preciso de algo muito mais profundo. E o fundo do poço, ele é uma condição onde você vai para o deserto, você não tem absolutamente mais nada. É o André Luiz ali no umbral. Entendeu? Sim. Aquele fundo do poço tremendamente importante, né? Às vezes eu torço para que a gente se canse, enfim, de ser como a gente tem sido. Uhum. Sabe? Que a gente não aguente mais a vida que tem. E resolva, finalmente, seguir o caminho. E pare de experimentar todos os outros que não são o caminho. Porque só há um, né? Isso pode ser revoltante para nós orgulhosos. Então eu sou obrigado a esse caminho? Não, não é. Não é obrigado, de fato. O Pai nos quer inteiros, né? Nos quer de pé, nos quer livres ao seu lado. Por isso que nós temos a liberdade de tentar todos os caminhos, né? Mas para algumas coisas só há uma forma, né? Só há um caminho, né, para se chegar lá. E esse é o caso, né? O vazio existencial, o pessoal às vezes me pergunta, mas o que preenche o vazio existencial? E eu falo que só há uma forma, no meu entendimento, de preencher o vazio existencial. É você mesmo. O vazio é a falta de você. A solidão existencial, é sinônimo de vazio, é a falta de você na sua vida. Nós, normalmente, e aí, desculpe a generalização, nós não estamos na vida que vivemos. O ansioso não está hoje aqui, né? O que lastima também não está aqui. Um está lá na frente, outro está atrás, né? Quem que vive o que está vivendo? Poucos de nós. E alguns de nós poucas vezes, né? E por isso que talvez a pior coisa que possa nos acontecer na vida, pior coisa, é não ter vivido. E existe um poeta americano chamado Walt Whitman, que eu gosto muito, ele fala: nada pior do que ao morrer descobrir que não se viveu. E eu acho que ele estava muito correto. Nós somos o grande esquecido na própria vida. Nós nos lembramos de cuidar do mundo inteiro, menos de você mesmo, menos da gente, né? Nossa, mas eu tenho 2 filhos, eu preciso cuidar dos meus filhos? Sim, você precisa cuidar dos seus filhos, porque eles são pequenos, etc. Mas isso não implica que você não deva cuidar de você. Porque o pai também cuida dos seus filhos. O pai, Deus, né? Então, nós não estamos conosco. Por isso que é fundamental que a gente se reencontre, sabe? Às vezes eu tenho a impressão, Paulo, eu gosto de usar essa imagem, dentro de cada um de nós, existe uma pessoa que está lá num canto. Uhum. Ela já não fala mais comigo. Cansou. Eu não ouço. Então ela está num canto, absolutamente entristecida, absolutamente desanimada, extremamente sofredora, se sentindo completamente sem importância. Por quê? Porque eu não dou importância a ela. E essa pessoa sou eu. Eu vivo de costas para mim mesmo.
aberto ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro. Como você disse, voltado para fora. Por isso que é muito interessante o que Joana disse, porque ser humano, humanizar-se, é se reencontrar também. É olhar para o meu não perdão e falar, ah, você ficou com raiva. Eu fiquei com raiva. Qual o problema? Uhum. Não posso? Não tenho livre-arbítrio? Tem. Ah, mas é feio. O problema é seu que é feio, que você acha feio. Sim. O problema é seu. Falta uma vida honesta, Paulo. Honesta comigo. Eu não preciso ficar declarando aí que eu não perdoo ninguém, ok? Não precisa pôr no jornal. Mas para mim eu tenho que dizer. Uhum. Porque senão eu estou rompido comigo. Há uma interrupção. E aí cria o vazio. Uhum. Cria essa lacuna. Agora, o problema que nós precisamos entender, no meu entendimento, é que não existe problema nenhum em não perdoar. Problema nenhum em ter raiva. O problema é o que você faz com isso. Perfeito. O que você faz com isso? Como você bem disse, você errou. Errou. Ok, ótimo. Vai e não faça de novo. Isso é o mais importante. Foi a única coisa que Jesus disse aos pecadores. E se ele disse só isso, é porque só isso é importante. É claro que você... Jesus falava assim, é óbvio que você errou. Não, é impossível, seria impossível você não ter errado. Por quê? Porque você não aprendeu ainda. Sim. A criança de 4 anos, ela é culpada porque ela não sabe ler? Não. Ela não é culpada. Ela precisa ser incriminada, condenada, porque não sabe ler? Não. O crime dela talvez venha a ser se ela quiser se manter na ignorância. Isso é terrível. É isso que nos afasta do caminho. É isso que nos afasta do caminho. Reconhecer a nossa raiva, reconhecer os meus ciúmes. Eu acho isso divino. Antes de humano, ou depois de humano, divino. Puxa, eu estou assim. Sabe por quê? Porque eu não aprendi ainda. Não aprendi, eu não sou culpado porque eu não sei perdoar. Não sou culpado. Então, quando a gente começa... Você falou de ditadura, eu também tenho uma ditadura. A ditadura do acerto. Inventaram, principalmente o espírita, que nós temos que acertar. Ponto. Gente, só porque faz 30 anos que eu estou lendo o Evangelho não quer dizer nada. Nada. Só quer dizer que faz 30 anos que eu estou lendo o mesmo livro. É só isso que quer dizer. Só isso. Né? Por quê? Porque nós estamos falando de uma transformação brutalmente complexa, revolucionária. Nós estamos saindo do animal, do reino animal, que diz que bateu, levou. Que se alguém te atacar, morda. E vem o Cristo, absolutamente revolucionário, e fala de uma lei antibiológica, que diz assim, morra por amor. Isso fere de morte o animal dentro de nós, o biológico dentro de nós. Morra! Isso vai frontalmente contra o nosso instinto de conservação, que hoje também pode ser chamado de egoísmo. Então, tá tudo bem, gente. Você sabe quem é que inventou que a gente tem que ser perfeito hoje? O nosso orgulho. O nosso orgulho não suporta a nossa ignorância. Não suporta. Então ele inventa essas bobagens que nos causa mais sofrimento ainda. Então, a gente precisa ser realista. Olha, desculpa, eu não vou perdoar tudo, eu vou ter raiva, vou ter ciúmes, eu vou ter tudo que eu tenho direito. E eu já sei que o meu trabalho é me educar para que tudo isso desapareça ou se transforme de dentro de mim. E isso vai demorar não sei quanto tempo, não importa. A minha função, a minha obrigação, entre aspas, é trabalhar incessantemente, no limite do meu entendimento, para que eu aprenda o que eu não sei.
Ou seja, resumindo, a amar. Exato. Perfeito, Edgar. Então, essa ditadura do acerto, nós precisamos romper com ela. Ah, mas as pessoas não me interessam nesse aspecto. O que elas pensam, se não for coerente com essa realidade, não me interessa. Perfeito. E essa coisa que você colocou, só queria fazer duas observações que eu acho muito boas, que o Edgar é um filósofo, então ele pegou a parábola do filho pródigo e resumiu no fundo do poço, né? Então, quando o filho pródigo chega lá no chiqueiro, Isso. ele está no fundo do poço. Olha que lugar bom. Aí ele cai em si. Isso, por isso que é bom, porque ele descobre uma coisa fundamental. Exato. E aí ele quer o quê, Edgar? Ele quer voltar para onde? Para a casa do pai. Para a casa do pai. Exatamente. Que é a viagem que nós estamos fazendo, né? Eu acho que em algum momento da nossa jornada espiritual nós caímos em si. E na existência atual também caímos em si. E aí vem, eu preciso voltar para a casa do pai. Às vezes a gente não sabe muito bem como fazer isso, né? Mas aí você colocou de forma brilhante que esse amar também significa aceitar a minha humanidade, a minha imperfeição. Aceitar que eu não vou conseguir agir. Eu tenho um ódio, confesso aqui, Edgar, do tal do homem de bem do evangelho. Eu sempre brinco com o pessoal que o homem de bem, ele deve ser casado com a mulher de bem. E aí eles formam um casal de bem. Né? E isso vai dando mais raiva na gente ainda, porque parece que coloca a gente muito longe, né, de algo assim que a gente não vai conseguir atingir nunca, né? Então, esse olhar do amor que você colocou muito bem, de assumir a nossa humanidade, a nossa imperfeição, o nosso egoísmo, que você colocou muito bem, que é exatamente esse, o instinto de conservação, que tem medo. Medo do quê? De sofrer? Medo de não ser amado, medo de ser rejeitado? Um monte de coisa. É perfeito. E qual o problema de reconhecer que ainda estou nesse nível, né? Mas que, obviamente, devo empreender esforços para superar isso, né? E aqui eu queria colocar uma questão muito interessante, Edgar. Talvez não dê tempo da gente falar isso hoje, mas é a questão desse olhar para dentro, e como você muito bem colocou, quando eu descubro que o egoísmo é isso, ora, eu sei agora como atacar, eu sei agora como ressignificar isso, não vou nem usar a palavra atacar, mas ressignificar, né? Olha, eu agora entendi de onde que vem essa coisa de eu pensar em mim, e eu, e do orgulho de me achar superior e melhor que os outros. Aí eu posso ressignificar isso. E aí entra a questão do autoconhecimento, o autodescobrimento, né, que é fundamental também, e que eu acho que o espírita não entendeu ainda como que é isso. E você colocou muito bem que quando a gente olha para isso e começa a perceber de onde que vem o egoísmo, de onde que vem o orgulho, e tenta ressignificar isso, eu estou fazendo autodescobrimento. Eu não fico preso, e aqui é uma observação minha agora, tá? Ok. E eu não acho que as pessoas entenderam a questão 919 ainda. Eu acho que o pessoal fica muito preso naquilo que Santo Agostinho falou da reflexão antes de dormir. É uma reflexão. É uma reflexão. E aquilo não é autodescobrimento. Autodescobrimento é isso que você falou e mais algumas coisas que a gente pode falar em outro momento, né? E aí ficamos presos novamente. Ah, eu faço essa reflexão. Então tá tudo bem. Não, não tá. A gente precisa olhar para essas coisas, né? Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu vou comentar sim, você me deu uma deixa fantástica. Você sabe que quando a gente fala dos fundamentos da doutrina espírita, ou de qualquer coisa, né? Quando você fala dos pontos essenciais, nós estamos falando de alicerce, certo? O que é alicerce? Alicerce é o que sustenta a estrutura, certo? Uhum. Ou seja, talvez ela seja a parte mais importante do edifício. Com certeza, Edgar. Estou te falando com propriedade porque eu sou engenheiro. Eu ia te perguntar isso. E veja, isso é tão amplo que a filosofia oriental diz: não se importe com as folhas, se preocupe com a raiz. É mais amplo do que
falar para se preocupar com o alicerce. É É. mais simbólico, mas está profundamente relacionado. Muito bem. Eu entendo que existem 3 coisas nos fundamentos do cristianismo, vamos colocar assim, que nós precisamos refletir exaustivamente para começar a se autoconhecer. E eu estou me referindo a alguma coisa que todo mundo já ouviu falar, que quando estuda Livro dos Espíritos e Evangelho, passa reto, porque já ouviu 1000 vezes, mas parece que eu tenho feito assim, eu tenho sido um pouco ácido nos últimos tempos. Eu peço desculpas, mas o objetivo é chamar atenção mesmo. A gente não pode ler as obras básicas como quem a gente lê jornal. Perfeito. A gente precisa... Para mim, a leitura do Evangelho, a leitura do Livro dos Espíritos é assim: o livro está falando comigo. Eu estou ouvindo. Está falando comigo. Ele quer repercutir dentro de mim. Quando a gente lê que a gente precisa amar os nossos inimigos, eu preciso perguntar assim para mim, só para dar um exemplo: eu quero amar os meus inimigos? E a minha resposta é: não, eu quero bater neles. Tá certo? Esse é o meu primeiro impulso. Desculpa. Sim. Eu já entendi que é melhor para mim amar os meus inimigos. Já entendi que eu vou ser mais feliz, etc. Mas, desculpa, hoje eu quero bater neles. Tá certo? Tá. Como é, então, que ao ler isso, eu continuo a leitura? Eu não posso continuar a leitura. Eu tenho que entender se eu concordo com essa frase, com esse conselho, que repercussão que ele faz em mim. E se eu concordo, o que eu vou fazer com ela? O que eu vou fazer? Que plano de ação eu vou fazer na minha vida para eu começar a entender isso, a fazer micro modificações na minha vida, para que eu me aproxime ao longo do tempo, não importa quanto tempo precise, na direção disso que eu comecei a partir de agora a entender que é absolutamente importante que eu ame meus inimigos. Uhum. Então, se não for dessa forma, se eu não estiver me estudando diante do Evangelho, diante da doutrina espírita, eu estou lendo jornal. Bem, depois dessa grave introdução, eu acho que a gente precisa voltar ao alicerce e entender que repercussão isso causa para mim. Quando eu falo para mim, é para todo mundo, o fato de eu ser uma pessoa imortal. Isso é uma coisa quase que universal já, né? Conhecida. Tá certo? Que religião não fala disso? Nem sei. Tá certo? O Cristo falou disso. O Cristo mostrou que é imortal na ressurreição, etc, etc. Nós espíritas falamos com os imortais todo dia, tá certo? Mas a maioria de nós não vivemos como sendo imortais. Então, isso me parece basilar. Basilar. Isso acaba com medo. Isso acaba com ansiedade. Isso relativiza todos os meus grandes e temerosos problemas. Isso resolve um sem número de situações que me fazem sofrer hoje. Ah, mas eu queria uma solução para isso. Entenda que é imortal. Se veja imortal. Se veja indestrutível. Então, eu falei de 3. Esse me parece absolutamente importante. O segundo é: eu sou absurdamente amado. Independente do que eu faça. Se eu matar 10, 20 ou nenhum, eu vou ser amado igualzinho.
Ninguém vai me tirar o amor do Pai. Está lá Paulo falando, nada é capaz de me afastar do amor do Pai. Gente, isso é tanto, que eu não sei se a gente precisa de muito mais coisa. Não sei. E para fechar, a terceira coisa, que aí eu vou fazer uma pergunta. A terceira coisa, eu sou capaz. Filho de Deus, sou capaz. Porque ele me deu todas as capacidades. Ele nos deu todas as capacidades. Embrionárias, é óbvio. Mas eu sou capaz de aprender tudo o que eu não sei. Tudo. Eu sou capaz de ser feliz. Eu sou capaz de ser feliz. Eu tenho tempo infinito. E eu sou infinitamente amado. A pergunta que eu faço é, a gente precisa mais do quê? Eu tenho feito essa pergunta há alguns meses. Ninguém ainda me respondeu. O que mais que a gente precisa? Alguém precisa me explicar. Perfeito. Então, o conhece-se a ti mesmo, se a gente se ater a esses 3 itens, nós vamos passar alguns séculos nesses 3 itens, entendeu? Depois deve vir outros, que eu nem sei quais são, entendeu? Mas eles são tão amplos, eles são tão consoladores, eles resolvem tantos problemas, que eu realmente não sei o que nos falta. Além da lucidez. E aí voltamos. Porque se eu não estiver acordado, eu sou um robô. Eu ajo, como você bem disse, no coletivo, como todo mundo age. Uhum. Né? Eu faço o que todo mundo faz. E aí eu olho, está todo mundo infeliz. Todo mundo infeliz. Então eu não devo fazer o que todo mundo faz. Por isso. Então, Paulo, é muito triste a gente vê que nós estamos morrendo de fome em volta da mesa do banquete. O banquete já foi servido. Não há outro igual. E nós, não lúcidos, estamos morrendo de fome. Sofrendo absurdamente, a ponto de nos matarmos freneticamente, com suicídios espetaculares ou com a morte lenta em vida, que dá na mesma. Nós estamos sofrendo não por causa do chamado, que todo mundo fala, karma, não porque eu trouxe provações tremendas. Nós estamos sofrendo por conta das causas atuais das nossas aflições, como diz Kardec. Eu acho que 90% das nossas aflições hoje são por causa da forma como a gente pensa hoje. Uhum. Não é por causa de karma nenhum, de provação nenhuma. O pai cobra prazo em 1000 vezes. Porque se ele fosse cobrar à vista, a gente já estava morto. Não é? Então, a felicidade não, a paz está ao alcance da mão. Estenda a mão. Vinde a mim. É só isso que falta. Bata na porta, ela vai se abrir, eu garanto. Tome dessa água e não terá mais sede. A gente pensa que fazer tudo isso é ter uma vida do Chico, do Gandhi, da Madre Teresa. Não é nada disso. Menos, muito menos. É termos uma vida humana. Como Emmanuel diz, é ter um conforto mínimo, sem dúvida. É ter a sua alimentação, é ganhar o seu dinheiro, é viver dignamente. Não tem nada de errado. Ninguém precisa ser miserável. O Pai não quer miseráveis. Não quer. Que ninguém se chicoteie por aí, se autopenitenciando. Isso já foi na Idade Média. Então, é muito
triste a gente estar sofrendo porque estamos nos negando a abrir os olhos, Paulo. Olha só, é só abrir os olhos. Perfeito, Edgar. Muito bom. Edgar, duas coisas. Por mim, eu ficaria até meia-noite conversando com você, que é sempre uma alegria, um prazer. Você é muito gentil, obrigado. Estamos com 1h05 de conversa, de bate-papo, que é muito bom, porque eu nem vi o tempo passar. Nem eu. Tenho impressão também que as pessoas que estão aqui, e queria te falar uma coisa, normalmente nas nossas lives, nós não temos muitas pessoas participando, elas assistem depois. Certo. Hoje nós chegamos a 60 pessoas aqui ao 60? Que beleza. Um carinho a todos vocês. Aqui para nós é um recorde, porque normalmente oscila ali 15, 20, então nós chegamos a 60 pessoas hoje. Estou muito feliz, muito contente, porque realmente foi uma conversa muito agradável, muito profunda. Você trouxe aqui reflexões extremamente muito salutares, muito importantes para a gente, falando da doutrina, da parte filosófica, psicológica, do nosso existir, da nossa impermanência. Tenho certeza que vai tocar cada um que ouviu ou que vai ouvir depois de uma maneira muito especial, muito significativa, Edgar. Que bom, que bom. Contei. Para mim foi marcante também. Eu também preciso ouvir isso, não se esqueça. Eu tenho duas perguntas aqui para fazer. Eu vou colocar para você, aí você responde, eu posso comentar brevemente, se você quiser também. Tem aqui, ouve-se muito que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Faz sentido isso dentro do nosso processo evolutivo? Olha, eu concordo que o sofrimento é opcional, porque o sofrimento, aqui eu entendo como sendo a forma como você vê o que acontece. Né? O sofrimento, a dor para mim é o que está do lado de fora. O sofrimento é o que você deixa criar em si mesmo. Tá certo? Eu posso sentir a dor a dor física, ou a dor da separação de alguém. Mas o que eu faço com isso é escolha minha. Uhum. Mas eu não tenho dúvida alguma. Eu gosto de poucas coisas de Sartre. E se ele tivesse falado só isso que eu vou repetir, eu me daria por satisfeito. Ele diz, não importa o que fizeram com você, importa o que você fez do que fizeram com você. As pessoas falam assim, meu pai, meu irmão, meu marido acabou com a minha vida. Mentira. Eles não acabaram com a sua vida. Eles não têm esse poder. Eles não são capazes. Eles agiram como sabiam agir, como puderam agir. Mas cada um de nós escolheu o que fez com cada uma dessas coisas. Então, quando eu digo que alguém acabou com a minha vida, no final fui eu que permiti. Quando eu permito que alguém me amargure, eu decidi me amargurar. Eu decidi sofrer. Eu estou sentindo dor. A dor da traição de uma pessoa, a dor dos ciúmes, a dor da falta, eu estou sentindo. Mas o sofrimento, o quanto eu cultivo a dor, né? Numa volúpia quase incompreensível, né? Num vitimismo brutal, né? Para chamar a atenção, para dizer eu existo, eu sei, também faço. Né? Eu estou escolhendo aumentar os sofrimentos da minha vida. E eu estou convicto que muitas lágrimas que os nossos olhos choram são escolhas. Estou convicto. Mudar isso passa obrigatoriamente pela lucidez. Obrigatoriamente, no meu entendimento. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, dentro desse sentido, eu adicionei aqui agora, né? Estou querendo que você fique até meia-noite, Edgar. Mas, antes de colocar essa pergunta, Edgar, então poderíamos dizer, é uma ilação aqui agora, né? Tá? Ok. Que a dor, ela é objetiva e o sofrimento é subjetivo?
E a subjetividade está relacionada à compreensão, à evolução de cada um? É uma boa forma de dizer, Paulo, objetiva e subjetiva. Uhum. Mas a segunda parte do que você disse, que eu também concordo, mas talvez ela possa ser dita de uma forma mais simples, que depende do quanto a gente quer estar lúcido. Né? Porque quando você fala, e fala muito bem, que depende da nossa evolução, parece que está determinado que, como eu não tenho evolução, eu não vou entender. Eu não vou compreender. E eu acho que, se eu estou vivendo aquilo, é porque eu tenho condições de dar um passo no escuro e realmente buscar compreender. Então, entendo que a base da nossa felicidade está no esforço. A base. A cada segundo o que fez. E fazer significa pensar, sentir e agir no mundo. Né? Então, o pensar, o esforço íntimo que eu faço para compreender os ciúmes que sinto, a raiva que sinto, é um trabalho maravilhoso, fantástico, extremamente útil, e me trará esse esforço mais condições de me aproximar da felicidade. Então, esforço, gente. A vida é uma subida. Nós não estamos aqui para brincar no parque de diversões. Aqui não é um parque de diversões. Aqui é uma oficina e uma escola. E numa oficina e escola a gente estuda e trabalha. Às vezes, descansa. Muito bom. E aí tem essa pergunta do Bruno aqui, que está participando pela primeira vez hoje aqui, já teceu elogios a você, a palestra, que está gostando muito. Foi uma maneira muito boa dele começar de ouvir o Edgar falando. E aí ele diz, né, pergunta, a dor precisa ser sentida para ter evolução? Bruno, é imensa a minha responsabilidade em te responder isso, viu? Olha, eu não entendo que a dor seja determinada, uma condição sine qua non, uma condição que tem que fazer parte obrigatória da fórmula. Imprescindível. Imprescindível. Não entendo. Tá? Mas a gente precisa definir bem o que é dor. Tá certo? Porque essa definição ela vai se alterar ao longo do tempo. Tá? Para a criança, a dor é quando você tira o brinquedo das mãos dela. Mas para o pai que faz isso, porque ela precisa ir para a escola, não é uma dor. Ou é uma dor insignificante. É uma dor típica do entendimento daquela criança. Mas ela não é como que eu vou dizer isso? Ela não afeta substancialmente a criança. Ela não agride substancialmente a criança. Ah, mas ela vai chorar. Ela vai chorar porque ela não sabe fazer outra coisa. E que para ela todo o universo é aquele brinquedo. Então, o nosso olhar sobre os acontecimentos ele se alterará ao longo do tempo. Né? Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Um dia a dor será venerada, não desejada, mas será de tal forma compreendida e nós elevaremos monumentos a ela para agradecer o que ela fez em nós. Porque no processo evolutivo não é possível não haver o atrito. Não é possível. O diamante só é lapidado com dor, que é a lapidação. Não há outro caminho. Né? A borboleta, a lagarta, certamente sofre alguma coisa no casulo para virar borboleta. O que eu devo terminar e dizer para você é que a gente precisa olhar menos para a dor e mais para o bem que ela nos causa.
Porque eu posso dizer para você, de experiência, ninguém aprende sobre felicidade numa festa. E muita gente aprende sobre felicidade verdadeira num leito de dor. Porque não vamos esquecer que essa dor que nós estamos conversando, essa dor faz parte muito mais da nossa vida encarnada do que da vida verdadeira, que é a vida de quem está desperto. E eu nem vou falar que é a vida espiritual, hein? Porque muitos de nós não tem diferença a vida espiritual da vida encarnada, de tão materializado que nós estamos. Então, quando nós estivermos desperto, a dor será muito mais insignificante e compreendida do que é hoje. Hoje, vamos nos colocar como uma criança de 4 anos, na qual a vida vive tirando os nossos brinquedinhos. Mas ela é amorosa e sábia e está tirando os nossos brinquedinhos e nos levando para a escola, para que a gente seja realmente feliz amanhã. Muito bom, Edgar. Se me permite uma lembrança, Faço questão. Jerônimo Mendonça, que é considerado, foi conhecido como o gigante deitado, né? Que tinha paralisia e sofreu ali no seu leito, na sua maca, na sua cama, 30 anos paralisado. Perguntaram certa vez para ele, né? Você conhece certamente essa passagem? O que era felicidade para ele? E olha a resposta dele, Edgar. Felicidade para mim é poder virar de lado. Olha que resposta. Que vai ao encontro do que você falou, né? Da felicidade do leito, na dor. Felicidade para mim é poder virar de lado. Para a gente, aí, a gente está pensando em coisas materiais, às vezes, grandes delírios do ego, talvez, né? Mas muito boa a sua resposta, certamente. Paulo, se a gente se olhar como uma criança de 4 anos, eu acho que simplifica muito. Porque não é maldade da nossa parte. A criança não é má porque ela não quer ir para a escola. Ela não é má. Ela só é criança. Ela só é criança. E aí, a gente precisa entender, fazendo um gancho assim, já foi nos dito que nós somos criados simples e ignorantes, certo? Uhum. Nós continuamos simples e ignorantes. Não mudou muita coisa desde a nossa criação. Proporcionalmente ao que nos resta ainda caminhar. Uhum. Então, nós continuamos sem entender nada. E a nossa ignorância é tal que a gente pensa que entendeu. Isso é também estar adormecido. Sim, perfeito. Muito bem. Edgar, vou passar para a última questão aqui. O que uma pessoa, mediante o arrepender-se sincero dos afrontes a Deus, pode esperar diante de uma grave doença? O que uma pessoa, mediante o arrepender-se sincero dos afrontos a Deus, dá a entender que a pessoa era revoltada e se arrependeu, né? E agora experiencia uma doença grave, né? Afrontes é de afrontar, né? Isso. Olha, gente, o texto precisa ser entendido. Não é possível afrontar a Deus. Não é possível. A minhoca não afronta a luz do sol. Jamais. Né? Eu apelo aqui, para responder essa pergunta, aos alicerces. Um dos 3 alicerces que eu coloquei. Nós somos absurdamente amados. Ninguém sofre uma doença grave porque virou de costas a Deus. O amor, aquele que a gente desconhece, não age assim.
Até nós espíritas, viu, Paulo? Eu ouço em todas as casas espíritas, e eu não estou fazendo uma crítica, mas uma análise, que a gente precisa merecer, né? E etc. Olha, se a gente for esperar merecer, nós estamos perdidos. Porque, assim, eu não faço por merecer. Só uma colocação, Edgar. Será que aqueles todos que Jesus curou mereciam? Imagina que não. Claro que não. Claro, imagina. Né? Então, assim, o amor de Deus, ele não funciona nessa troca. Ó, eu primeiro mereço e depois ele me ama. E isso é uma coisa que precisa ser desconstruída fortemente dentro de nós. Porque é automático. A culpa foi muito útil, né? Colocar o medo do inferno foi muito útil, freou os nossos instintos lá na Idade Média, foi ótimo. Mas a grande é jogar fora isso. Né? Já passou, a gente já cresceu, já não funciona mais. Agora só traz malefício. É aquele remédio que tomou demais, agora só traz efeito colateral. Tá? A gente precisa. E aí, por isso, Paulo, aquela questão da gente ter um relacionamento verdadeiro com o Pai. Pai, como que o Senhor funciona? O funcionamento de Deus é muito simples. Ele nos ama, ponto. Ele colocou algumas leis, é só seguir. Ponto, acabou, encerrou o assunto. Agora, a gente precisa trazer isso para dentro de nós, para que isso amplie-se do âmbito da intelectualidade e vá para o âmbito do ser, do meu íntimo. Para quando eu errar, eu entender que eu não estou ofendendo a Deus. Eu estou, no máximo, me ofendendo. Ninguém mais. E que, como eu disse, se eu matar ninguém, eu matar 30, o amor de Deus não vai se alterar uma vírgula. É possível que ele até se preocupe mais comigo. É porque eu vou precisar de mais preocupação dele. Mas é uma brincadeira isso. Eu sou amado infinitamente, incondicionalmente, como é dito nas letras. Eu preciso acreditar nisso. Quase 100% da população não acredita. Basta fazer um errinho bobinho qualquer e a gente já acha, meu Deus, o que vai acontecer comigo de mal? Isso é um entendimento muito triste. Muito triste. Nós sofremos as consequências, boas ou más, dos nossos atos, porque isso é educativo. Só por isso. Mas isso não tem nada a ver com o amor do Pai. Quem traz essas consequências para mim mesmo é a minha própria consciência, que pede que eu aprenda o que eu não sei e por isso errei. O amor do Pai permanece intacto. Então, se eu tenho uma doença grave, eu gosto de pensar que eu apenas, como aluno da vida, ganhei um exercício a fazer. Um exercício que às vezes eu não sei nem começar. O Paulo, que é engenheiro, já deve ter se deparado com exercícios de cálculo 4, que ele não sabia nem o que estava escrito no enunciado. É que você tem cara de estudioso, devia saber. Mas existem exercícios que a gente lê e fala assim, não entendi nada. Então, esses exercícios da vida são assim, Deus, eu não entendi nada. O que o senhor está querendo? Tá certo? E faz parte do exercício do aprendizado entender o exercício. Então, eu gostaria, e eu sugiro, eu faço uma sugestão para todos, que a gente comece a chamar o que acontece nas nossas vidas de exercícios. Então, tem o exercício da doença, tem o exercício do desencarne, tem o exercício da traição, tem o exercício do acidente, tem um monte de exercícios. Agora, eu vou colocar alguns exercícios que ninguém chama de exercícios, mas que são. Tem o exercício da saúde. Alguém sabe fazer esse exercício? Será? Tem o exercício da fortuna. Alguém sabe ter dinheiro e ser feliz? Não sei. Tem o exercício da amizade. Tem o exercício da caridade. São todos exercícios dificílimos. E eu sou capaz de arriscar que o exercício da saúde é muito mais complexo e difícil para nós do que o exercício da doença.
Tanto é que adoecemos. E adoecemos porque não soubemos executar o exercício da saúde. Tanto é que empobrecemos, vivemos situações financeiras difíceis, porque não sabemos, não soubemos executar muito bem o exercício da fortuna. Então, gente, de novo, acreditar que é um castigo o exercício da doença é ainda não entender aonde estamos. Nós estamos numa escola. O que tem dentro da escola? Exercícios. Então, a grande pergunta que eu entendo que está sendo permanentemente feita para nós é a seguinte: o que eu preciso aprender com esta situação que estou vivendo? O que essa situação está dizendo que eu não sei e que a vida já entende e confia em mim e me dá o exercício, sabendo que eu sou capaz de executá-lo e aprender e ser feliz por ter aprendido. Então, todos nós que temos nossas doenças graves, todos nós que estamos na iminência de desencarnar, esses 100% estamos na iminência de desencarnar, não se assustem, não tenham medo. Morrer não é um castigo. Desencarnar, trocar de roupa. Nós somos imortais. Olha o alicerce. Ah, mas e se eu ficar na cama 30 anos, que nem o Jerônimo? É um exercício complexo. É um exercício que exige muito esforço. Mas eu não sou capaz. É sim. É sim. Ah, mas eu não sei. Pois aprenda. Você é capaz. Você é amado. Será infinitamente ajudado. Mas o Pai não moverá uma vírgula para fazer o que você é capaz de fazer. Então, desculpem, eu vou falar alguma coisa que agora vão me apedrejar, eu sei. Mas a gente faz muito mimimi. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos do Senhor de tudo que existe. E nós precisamos, com humildade, nos enxergar dessa forma. Desesperadamente. Para pararmos de sofrer, pararmos de chorar tanto. Perfeito. Agora, nessa hora eu costumo apanhar. Ainda bem que nós estamos online aqui. Não, não vai apanhar, não. As pessoas estão deixando aqui muitas mensagens de agradecimento, Puxa. de elogiando a sua fala, as suas palavras, enfim, tem várias mensagens. Aqui o Bruno também, que está dizendo que foi a melhor parte do dia hoje dele, ter assistido a live. Me sinto honrado. Aliás, você também, Paulo. Você disse muitíssimas coisas importantes. Eu te agradeço e vou pensar bastante nelas. Imagina, Edgar, só estou aqui para fomentar a sua fala. Não é verdade. E, Edgar, então, olha só, nós estamos com 1h30 de live e 50 pessoas online assistindo ainda, né? Eu acho que o pessoal está gostando de te ouvir, né? Assim como eu também. Então, para não tomar muito seu tempo, Edgar, rapidamente, alguma consideração final sua que você queira, e gostaria de pedir, gentilmente, para você fazer a prece final, para a gente Claro, com certeza. Fica à vontade. Então, eu vou te deixar aqui na tua cheia, porque aparece o seu site, que eu queria comentar ao pessoal, do Edgar, perdão, eu vou voltar aqui. O Edgar tem lá. Tá certo, Paulo. Obrigado pela divulgação do site. Todas as palestras que eu faço depois são disponibilizadas no site e tá lá tudo que eu penso, que eu falo. Bem, não importa. Para finalizar, nós podemos ser muito felizes já. Muito mais do que nós somos. Sem fazer grandes eventos, grandes coisas. Mudando, eliminando crenças que nos limitam, que nos aprisionam. Nós podemos viver uma vida mais leve. Nada nos impede, a não ser a forma como a gente pensa. Para isso, é preciso que a gente se volte para nós. Nós
que sentimos tanta falta de amor do outro, estamos enganados. A grande falta de amor é de nós mesmos. O outro, não sei se nós já percebemos, pode nos amar muito, mas isso não resolve quase nada. O que vai resolver mesmo, poderosamente, é quando a gente se amar. Então, tudo isso faz parte do se voltar, do se reencontrar. E, para finalizar, eu gostaria de apelar para uma mensagem de Mei Mei, que eu considero das mais impactantes, que ela diz alguma coisa assim: dos tristes, os mais tristes são aqueles que não confiam em si. Ou seja, confiar em Deus é fácil, gente. Porque a gente está confiando no Senhor, no infinito, no amor. O difícil é a gente confiar em nós, que ainda somos imperfeitos. Mas nós precisamos confiar em nós, porque a vida confia faz tempo. Lembra do terceiro alicerce? Nós somos capazes. E nós temos tempo. Não precisamos de muito mais. Então, o que eu proponho é que a gente relaxe e viva uma vida mais serena, mais calma, com menos velocidade, mais honesta, olhando para si, observando os próprios sentimentos e não rejeitando os próprios sentimentos. Mas ao invés, quando você perceber que algum sentimento não te faz bem, não o cultive e procure entender por que ele está ali. Se conheça, confiando em si. Que brilhe a sua luz. Nós somos amados. Eu acho que isso é quase tudo. E é muito do que a gente não tem. Muito obrigado por esta hora. Obrigado, Paulo. Espero que você volte, não me deixe aqui sozinho. E vamos fazer essa prece de agradecimento por esta hora que coroou o meu dia. Por ter a oportunidade de estar mais próximo de você, Paulo. A gente teve nessa existência poucas oportunidades de conversar e é uma honra, tenha certeza disso. E fiquei com vontade da gente conversar mais. Eu acho que faço uma reclamação, porém. Você falou muito pouco. E é verdade. Mas, para uma primeira vez, eu acho que foi ótimo. Mas eu gostaria que a gente voltasse a bater papo, né? Eu acho que, eu tenho certeza, eu sei disso, que eu já vi, já percebi que eu posso aprender muito com você. Me permita ser um pouco egoísta para isso, tá? E obrigado para todos que nos ouvem, pela oportunidade, pelo carinho, pelos sentimentos que chegam até Paulo e até mim. Saibam que essa gratidão precisa ser dirigida ao Pai. Tudo isso é dele. Nós, alto-falantes, papagaios, repetidores, e grandemente necessitados de ouvir isso. Então vamos agradecer numa prece. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar conosco desde sempre. E por se manifestar nas minúsculas coisas, querendo que a gente se atente de verdade a tudo o que acontece, para que possamos percebê-lo. Obrigado por aquecer o nosso coração, nos dizendo o quanto somos amados e capazes. Obrigado por 1000 pessoas, por 1000 formas, por 1000 expressões do dia a dia, silenciosas, discretas, mostrar o seu amor por nós e a nossa importância para o seu coração. Obrigado por este instante, Mestre. E que nós todos, ao influxo do seu amor, da sua luz que brilha tão forte, a gente se resolva a despertar, resolva acordar, enfim, mesmo que lentamente, mas sem nunca descansar,
acordar para a vida verdadeira e vida em abundância, o que o Senhor permanentemente nos traz. Muito obrigado, mestre. Que assim seja. Que assim seja. Edgar, muito obrigado mesmo pela sua gentileza, pelo seu carinho, pelo seu tempo, né? E com certeza o pessoal gostou muito, estão dando retorno aqui no meu celular também. Muito obrigado mesmo. Pessoal, divulguem, compartilhem, não por questão egóica nossa, porque eu acho que essas palavras vão tocar o coração de alguém, vão ajudar alguém com certeza, né? E Edgar, muito obrigado mesmo, você é um querido, é um amigo da casa, as pessoas te admiram muito, eu também gosto muito de você, gosto sempre de te ouvir, sempre que estou te ouvindo. Então, divulguem, compartilhem, acesse o site do Edgar, tem um material fantástico lá. Edgar é um espírito muito querido de todos nós, sempre trazendo simpatia, alegria, e é um grande mestre, por que não, né? É um grande incentivador de alma, sempre digo isso, né? E sempre mando o pessoal fazer o curso do Edgar lá no centro. Muito obrigado, Paulo. Porque as pessoas aprendem. Um dia eu vou fazer também, Edgar, é só arrumar tempo. Aí eu vou lá uma honra. Vou conversar com você um pouquinho, aprender um pouco mais, tá bom? Edgar, muito obrigado, pessoal, boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Semana que vem temos aqui novamente uma reflexão sobre o Natal. Boa noite. Muita luz. Tchau, Paulo. Tchau, tchau. Obrigado.